Na nossa última pregação, eu refleti com vocês e continuo refletindo, olhando para Atos dos Apóstolos. Nós estamos ali buscando, através dos movimentos e ações dos primeiros apóstolos, entender a mentalidade apostólica, o que os movia, o que eles faziam, por que faziam e como isso pode nos impactar, transformando a nossa mente. Porque mente transformada é destino transformado. Mente transformada é vida transformada e destino transformado. Então, a gente quer entender isso, temos buscado isso em Atos. E aí, no último domingo, eu falei ali um pouco sobre Atos 14, e nós vimos que, se eu pudesse escolher um ponto, ficou uma pregação com muitos pontos, Deus falou muitas coisas distintas, mas tem algo ali que eu frisei, é que Deus, Ele opera apesar, diga apesar. É porque Ele quer operar sim, é apesar. Mas é a partir, diga a partir. A partir da nossa humanidade. E aí vocês me viram falar, quem não viu, você que está assistindo só hoje, entra no nosso canal do YouTube, Comunidade Cristã Zoe, ou então no meu canal do YouTube, Ediomari Nóbrega Oficial, no meu Instagram aqui a pregação tá, e a série está ficando gravada, vale a pena você acompanhar, porque é um estudo que está sendo desenvolvido domingo a domingo. É o quê? Podcast no Spotify, você pode entrar lá no podcast, no Spotify é de Omar Nóbrega, a gente está colocando essas pregações da mentalidade apostólica lá. E no domingo passado, a gente ali olhando especificamente para Atos 14, nós vimos Paulo diante de um homem paralítico de nascença. E ele libera a palavra poderosa que cura, o homem é curado, e aqueles homens que assistem àquela cura ficam maravilhados. E o que eles fazem? Eles começam a querer adorar Paulo e Barnabé. Eles trazem sacrifícios para oferecer adoração a Paulo e Barnabé. Por quê, amados? Porque, infelizmente, no imaginário popular, quem opera milagre não é humano. É um semideus, sim ou não? A gente olha e diz, meu Deus, o milagre veio de fulano, é porque é quase Deus na terra. E a gente constrói isso, de que não é humano, não pode, se fosse humano não operava. Mas nós vemos Paulo diante daqueles homens que queriam prestar a eles adoração, dizer, parem! Vocês não estão entendendo? Nós também somos humanos, como vocês. E foi a partir desse grito de Paulo que eu trouxe para nós para dizer, minha gente, é apesar da nossa humanidade, mas é a partir dela que Deus revela o seu poder e a sua glória. E ali eu terminei a pregação dizendo, não pare por se perceber humano demais. Tem algum humano demais nessa noite aqui? Tem algum humano demais que se reconhece em seus limites, debilidades, fraquezas? Mas a palavra de domingo era, não pare por se perceber humano demais. Não pare por reconhecer em você tantas debilidades. Não pare ao ver as suas misérias. Não pare, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo não parou. E hoje eu estou aqui falando dele. E do que ele ensinou. E de como ele foi usado por Deus para sacudir o planeta Terra com a mensagem do Evangelho. Que não ficou em apenas um continente. Que não ficou apenas em uma parte, um tempo da história. Chegou aqui hoje, João Pessoa, e a gente está comunicando, falando do Evangelho, falando do ensinamento, da doutrina deste homem que não parou, mesmo sendo humano como eu e você. Esse homem humano que vai dizer em Romanos 7:24, miserável homem que sou. É assim que ele se define, miserável. Mas ele não termina olhando para as suas misérias. Ele reconhece as suas misérias, mas ele termina dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim eu preguei domingo passado, é apesar das nossas misérias, é apesar dos nossos limites, mas é graças a Deus por Jesus Cristo que opera em nós, que nos salva, que
que nos transforma, que nos cura, que nos liberta, que nos restaura, que nos unge, que nos capacita, que nos dá graça, que nos dá sabedoria, que libera poder, que nos usa para a glória dele. Oh, é por causa de Jesus. Graças a Deus, nosso Senhor, por Jesus Cristo, que operou em nosso favor e nos escolheu para operar através de nós. Mas eu quero continuar. E eu quero então dar um passo adiante em Atos. E hoje eu quero ler Atos 15 com vocês. E quero refletir um pouquinho sobre Atos 15. Então você que trouxe a sua Bíblia, já deixa aberta em Atos 15. Se você acompanha pelo seu celular, já deixa ele aí para você grifar algumas coisas importantes. Atos 15. No primeiro versículo, diz: chegaram a Antioquia alguns homens da Judeia. Está a NVI? Será que eu não copiei da NVI hoje? Ok. A gente costuma usar a NVI. Você fica usando aí a sua Bíblia, a NVI. Pode ser que tenha alguma diferençazinha aqui do texto que eu estou usando. Chegaram a Antioquia alguns homens da Judeia e começaram a fazer o quê? A ensinar. Quem é que estava ensinando? Homens. Porque a obra de Deus estava sendo feita por homens. Homens haviam ouvido sobre Jesus Cristo. Homens haviam visto milagres operados por Jesus Cristo. E homens haviam se maravilhado com o ensino de Jesus Cristo. E homens saíram para ensinar. E aqui alguns homens saíram para ensinar. E aqui, amados, eu já começo abrindo um parênteses. Porque o ensino, ele é essencial para a transformação de vidas. O ensino, ele é essencial para a transformação de vidas. Na verdade, eu vou corrigir um pouquinho. O ensino é essencial para a formação de vidas. Mas se houve erro nessa formação e precisa de transformação, o ensino também é essencial. Sim ou não? E diz que eles saíram a ensinar. Eu tenho sérias preocupações com quem não se interessa em aprender. Quando eu vejo irmãos e irmãs que continuam no mesmo lugar, na mesma posição, com aquele aprendizado de 50 anos atrás, ou que nunca nem tiveram o aprendizado, e para eles a vida está muito bem, eu fico tão preocupada. Sabe aquilo que parte do seu coração? De dizer, Espírito Santo, sacode aí dentro. Como um discípulo de Jesus pode não aprender? Agora eu quero dizer mais, sabe o que também me enche de preocupação? Quando irmãos e irmãos não apenas não se importam em aprender, mas também não se importam em ensinar. Sob a justificativa de que são tímidos, de que não têm o jeito, de que não é comigo. Aqui eu não estou falando sobre carregar um chamado para um exercício mestral. Mas eu estou falando sobre o ensino que muda vidas e que acontece na mesa de jantar. Que acontece na roda, na beira da piscina ou na areia da praia. Que acontece no restaurante ou na lanchonete. Que acontece na sala do escritório de trabalho. Que acontece na calçada da casa ou da igreja. Que acontece quando eu estou na faculdade ou fora dela. Que acontece dentro de casa ou fora de casa. Sabe por quê? Porque quando Jesus nos comissiona como discípulos dele, não era para os mestres que ele estava falando. Era para todos aqueles que o seguiriam. Eu quero saber, você que está em casa é um seguidor de Cristo? É um discípulo dele? Você que está sentado nessa cadeira, deixa eu ver quantos discípulos de Jesus tem aqui nessa noite. Alguns ficaram em dúvida, mas a maioria está achando que é. Eu vou dar mais uma chance para você que você não tenha entendido a pergunta. Quantos discípulos de Jesus tem aqui? Levanta sua mão assim para eu ver. Então tem uma galera.
Eu vou lhe dizer o que é que Jesus diz lá em Mateus 28, a partir do verso 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu, na terra, me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Qual a palavra? Quem é que tinha que ensinar? Aquele que foi ungido pastor? Apóstolo? Mestres? Evangelistas? Discípulos de Jesus. Eu não sei falar, meu irmão. Eu não sei se você sabe ou não. Eu sei que você tem um coração que quer obedecer a Jesus. Então, onde você estiver, você vai entender que você foi chamado por Ele para ensinar. Tem algo errado, tem desvirtuamento, tem que ter ensino. Porque sem ensino não há transformação de vida. Sem transformação de vida não há transformação de realidade. Sim ou não? Então Jesus diz: ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Batize-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e os ensine. Nesse mês de setembro vai ter batismo na Zoe. Ô, glória! Se você não é batizado, procura Rodrigo, dá o seu nome. A gente vai ter uma reuniãozinha com você para te ensinar algumas coisas sobre o batismo. Mas depois que você for batizado, você levanta daquelas águas dizendo assim: opa, agora eu sou um discípulo batizado, eu tenho uma nova vida em Cristo e eu vou ensinar como Ele me chamou para fazer. Lá na mesa de casa, quando o amigo sentar comigo, na calçada caminhando, aos meus filhos quando acordarem, em especial. Amém? Ensinem. O ensino não é opcional, não é somente para mestres, mas para todo aquele que é discípulo de Jesus. Diga: não é opcional. Agora diga: o ensino não é opcional. Eu preciso ensinar. Amém? E aí, voltando para Atos 15:1, o que é que aqueles homens estavam ensinando? Lembra que eu comecei lendo? Chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar. Sabe o que é que eles estavam ensinando? A menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Tinha uma galera ensinando. Provavelmente eles ouviram falar sobre Jesus. Mas essa galera tinha aprendido, porque eram judeus, que eles precisavam seguir a lei de Moisés para serem salvos. Então eles foram dar o que possuíam. E aqui eu vejo que na nossa humanidade, a gente pode dar o que possui de maneira equivocada, sim ou não? Sim. Ontem nós tivemos um treinamento aqui. E no treinamento, Carla e Simone estavam treinando parte da rede pastoral, formada por pastores, por conselheiros, sobre como aconselhar ovelhas. Como cuidar de pessoas que em seus momentos de dificuldade precisam se abrir com alguém, precisam ser aconselhadas. Como é que faz isso? E aí elas fizeram alguns estudos de caso que lançavam perguntas e as pessoas iam responder. E em alguns momentos elas viram: uau, estão entendendo, mas em outros a pessoa daria algo errado. Mas é o que ela possuía. E viria um ensino equivocado, viria um ensino limitado. Por isso que a gente precisa ensinar. Nessa situação, esses homens estavam ensinando que a lei tinha poder para salvar o pecador. E, infelizmente, ainda hoje, alguns que amam Jesus e vêm para a igreja cristã, continuam vivendo suas vidas como se associassem a sua salvação às obras que podem realizar. Se eu for bonzinho, se eu não pecar mais, se eu não errar, se eu ler a Bíblia toda de capa a capa, se eu deixar de falar as palavras que eu falava, se eu não olhar mais o que eu olhava, se eu não tratar mais aquele daquela forma que eu tratava, se eu fizer, as minhas obras vão garantir a minha salvação. Vocês sabiam que
Ainda tem gente na igreja que acredita assim? E você sabia que aqui deve ter gente que ainda acredita assim? E que vive por sua própria justiça? Essas pessoas, elas estão presas a algo que chamamos de justiça própria. Diga comigo, justiça própria. E hoje a pregação ela é mais mestral, tá? Quero fundamentar mais vocês. E quem vive por justiça própria está sempre voltando para a lei. Para saber o que é que a lei diz. O que é que eu posso fazer? O que é que eu não posso? Se eu fizer o que posso, eu estou bem na fita. Se eu não fizer, já não posso nem sequer fazer a obra que eu estava realizando. Você precisa entender que o que garante a tua salvação não são as tuas obras de justiça. O que garante a tua salvação foi a obra de justiça realizada pelo justo juiz em Cristo Jesus, que morreu por miseráveis pecadores como eu e você. Foi por mim e por você, quando éramos miseráveis pecadores, que o justo, o perfeito, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo se entregou para dizer: coloque sobre mim os pecados dele, a podridão dele, as maldições dele. Eu carrego aqui e eles agora são livres para serem feitos filhos de Deus. É em Jesus que foi feita a justiça. Não é por nossas obras. Entenda, meu irmão, minha irmã. Não é porque você é bonzinho que você é aceito diante de Deus. E não é porque você alcançou a perfeição da estatura de Cristo que Ele te usa. É apesar de você, da sua miséria. Porque Ele te vê sob o selo do Espírito que colocou em você, por causa da conquista que Jesus Cristo conquistou por você, por causa de Cristo e não de você. Isso deveria tirar um fardo de nós, sim ou não? Mas quantos crentes na igreja tentando garantir a salvação com acertos, perfeição? A salvação só vem por meio de Jesus. Não é por suas obras, foi pela obra da cruz. Todas as vezes que você se sentir acusado e condenado pelo maligno, que não pode se aproximar do Pai por causa das suas imperfeições, diga a Ele: a minha imperfeição não me dá acesso ao Pai, mas a perfeição de Jesus que operou por mim me dá este acesso. Eu posso me achegar, miserável como sou. E eu posso ser um instrumento a revelar glória e poder, miserável como sou, porque assim era Paulo, e foi no meio da miséria dele que ele diz: miserável sou, mas não parou, prosseguiu, dando graças àquele que o liberou para ser e realizar. Alguém entende isso aqui? Se você entende, tome para você e diga: não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou perfeito, não é porque eu já consegui estar na estatura de Cristo. É por causa de Cristo em meu favor, do que Ele fez e no que Ele ainda faz. Agora tenha esse mesmo olhar para o outro. Oi? Quem? Não, aquele ali não, estou falando de mim. Eu estou em outro nível, eu não estou na estatura de Cristo, mas eu já estou no nível. Esse aí. Mas esse precisa ser o nosso olhar para a noiva do Senhor. A noiva do Cordeiro às vezes está catinguenta, com a roupa mais rasgada do que só Jesus na calça. Mas nós precisamos treinar o olhar para ver o outro através do olhar de Cristo. Como Cristo te vê, apesar das suas misérias, que nós possamos olhar o outro miserável como nós. Amém? Eu soube de alguém que saiu da Zoe porque uma determinada irmã falou que não devia falar. E aí a pessoa ficou escandalizada. Como é que aquela pessoa que ora fala desse jeito? Não serve. Essa igreja também não serve, esse povo também não serve. Quanta justiça própria, não? Sabe o que nos faz servir? É a misericórdia de Deus que se renova sobre nós a cada amanhecer.
e o preço pago por Cristo em nosso favor, que nos dá banhos de sangue diariamente para nos purificar. Sempre onde houver um coração arrependido do que fez, haverá o acesso a um lavar purificador do sangue daquele que é perfeito. Isso deveria nos encher de gratidão, sim ou não? Não é por quem você é, meu irmão, não é pelo que você faz. Vamos entender isso de uma vez por todas. Romanos 3, versos 20, 27, 28 diz: ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Diga, a lei mostra o meu pecado. Tem pecador aqui? Mas tem pecador regenerado? Salvo? Transformado? Justificado? Oh, glória! Essa é a hora que você dá um glória. É isso que nos dá acesso. Paulo vai dizer, não vai ter um justo sequer, mas no verso 25 ele diz, podemos então nos vangloriar de ter feito algo por sermos aceitos por Deus? Para sermos aceitos? Como assim você pode se vangloriar porque diz, eu fiz isso, então Deus me aceitou? Pode não, meu irmão, não é o que você faz. Ele continua, não. Pois a nossa absolvição não vem pela obediência à lei. Ela vem pela fé. Diga, é pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé. E não por obediência à lei. Diga, não é pela lei. É pela fé. Jesus é quem me justifica. Humano demais, justificado por aquele que foi Deus e homem, perfeitamente. Efésios, essa referência, Romanos 3, 20, 27, 28. Efésios 2, 8 e 9, vocês são salvos pela graça, diga eu fui salvo pela graça. É pela graça, é por meio da fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. É dom de Deus. É apesar da sua humanidade. Deus desejou te salvar. Porque Ele tem um propósito para você. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Todo mundo agora diga para o outro. Você não é recompensado pela prática de boas obras com a salvação. Salvação não é recompensa de prática de boas obras. A bênção é, a salvação não. Para quê? Olha o que o texto diz. Para que ninguém venha a se vangloriar. Deus não quer gente se vangloriando do que é e do que faz. Deus não quer orgulho no meio do seu povo, porque quem se alimenta de orgulho é Leviatã. A versão que eu coloquei aqui diz, para que ninguém venha se orgulhar. Ninguém aqui tem motivo de se orgulhar, a não ser um só, Jesus Cristo, que salva miseráveis pecadores. 2 Timóteo 1,9. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos. Diga, eu não merecia. Bem-vindo ao time, ninguém aqui merecia. Mas sabe o que está escrito? Mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar a sua graça por meio de Jesus. Há uma graça que nos alcança. Mas eu quero perguntar, essa graça flui de você para outros? Ou ao invés da graça é muito juízo e condenação? Um dia irmãos me procuraram e disseram, Edi, pelo amor de Deus, fulano ali, olha isso aqui de fulano, e é o outro ali, olha isso aqui. Eu fico olhando para a pessoa e digo, meu Deus, ele não está percebendo que se não fosse a graça, ele não estava nem aqui, já estava fulminado. Que estruturas de orgulho quando estamos cheios de justiça própria. Porque entendemos errado e achamos que temos acesso a Deus e a sermos usados por Deus porque fizemos alguma coisa. E se não fosse por meio de Jesus, estávamos separados eternamente.
1 Coríntios 1, 27 a 31 diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos, escolheu coisas desprezadas, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém se orgulhe na presença de Deus, porque foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar, orgulhe-se somente no Senhor. Mas tem gente que está cheia de orgulho pela justiça, mas tem outros que vão para o outro lado. Se vê tão miserável que se encolhe dentro de uma casca e diz: não sirvo, não presto, não posso, não tenho, não é possível através de mim, eu não sou nada, eu não posso realizar nada. Meu Deus, meu irmão, quando é que você vai acordar e entender? Não é porque você está pronto, não é porque você já conseguiu, é porque Ele deseja se revelar através de você para que a glória seja dEle. Pequeno, limitado e miserável. Só tem um jeito dele dizer não a você. Sabe qual é? Coração duro, rebelde, que ouve Jesus falar, corrigir, exortar e diz: mas eu continuo assim. Que vive no pecado e diz: eu vou continuar assim. Esses não. Porque o Deus Santo não vai revelar a glória dele por meio do rebelde pecador. Mas do pecador que se arrepende, que se consagra, e que diz: miserável que sou, Senhor, mas muda o que precisa ser mudado. Eis-me aqui. Ah, desses tais Ele se agrada. Meu Deus, vamos sair do versículo 1. Chega, Jesus. Verso 2, Atos 15. E o que eu amei dessa palavra de hoje é porque vai falar dessa humanidade. Oh, minha gente, a gente está precisando entender um pouco mais sobre humanos usados por Deus. Humanos salvos por Ele. Humanos chamados por Ele. Olha o que acontece. Paulo e Barnabé, quem está aqui me acompanhando, viu que Paulo e Barnabé foram ungidos por profetas e mestres e enviados em missão. Estão lembrados? Vimos lá Atos 13, 14, ok. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Quero pedir perdão a vocês se eu não estou usando a mesma versão. Não me antenei, não estou na NVI, né? Hoje eu não fiquei ligado, ok. Mas é só uma versão, ok? Mas é Bíblia. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Como é que vocês acham que foi a discussão? Foi no silêncio, foi no cicio tranquilo? Gente, não é bem assim. O que é que vocês acham? Eu quero dizer assim, no bom nordestinês, o pau comeu. Comeu, não ficaram calados não. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar da questão. Ei, presta atenção. Há questões que precisam ser tratadas, sim ou não? Não dá para querer ficar bem com todos diante de ensinos errados, sim ou não? A gente foi chamado para ensinar. Agora eu quero lhe dizer que não é em qualquer lugar, não é por qualquer um nem de qualquer jeito. Oxe, Edito, quer dar um nó na nossa cabeça? Não é para todo discípulo de Cristo? É. Mas dependendo do nível da discussão e do assunto abordado, você precisa ter tutu. Minha avó falava assim, que tem que ter tutu. Como diz assim, tem que ter uma coisinha a mais para poder entrar em certos debates. Para não falar besteira. O que é que eu quero te encorajar? É a não se calar, porque diz, não, falta o meu tutu. É dizer, não tem tutu não? Pois eu vou estar cheio de tutu, porque Jesus mandou eu ensinar e eu não vou me calar diante do que estiver errado e do que Ele deseja me usar para ensinar. Amém? Diga, está faltando? Eu vou buscar me encher.
Mesmo? Porque teve um que olhou para mim assim. É tão mais cômodo, né? Só justificar. Mas aqui está um povo que não está limitado às suas justificativas. Amém? Deus levanta um povo e nesta época do fim há um remanescente que não está preso em justificativas, que reconhece, me falta isso, eu vou adquirir. Eu ainda estou no raso, eu vou aprofundar. Eu não consegui ainda, eu vou dar um passo e vou romper com aquilo que me amarra. Amém! Ajuda nós, mas ela ajuda. E aí mandou em Antioquia para tratar dessas questões. Verso 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, presbíteros, relataram tudo que Deus tinha feito. Então estão comigo aí? Uns homenzinhos tinham saído para ensinar. Estavam ensinando negócio errado, dizendo que era pela lei que era salvo. Os apóstolos Paulo e Barnabé disseram, não, Nina, foi all fight. Não. Aí a igreja reuniu e disse, vai lá em Jerusalém, porque lá tem a galera, tem os primeiros apóstolos, tem a galera que sabe, que tá... Vai lá e vai discutir isso aí com eles. Eles estão indo para Jerusalém. Aí, contudo, verso 5, relataram tudo que Deus tinha feito. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam aos fariseus e estavam na reunião, se levantaram e disseram, é necessário que convertidos, gentios, sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Vamos entender o que está acontecendo? Está assim o povo reunido com os apóstolos, tem uma discussão e uma divergência. E tem uma galera dizendo, não, tem que circuncidar e tem que se tornar judeu. E então há divergência de opinião e entendimento. Há uma dissidência. Sabe o que isso Deus me falou tanto hoje? É que a igreja de Jesus nasceu enfrentando dissidência. Enfrentando divergência. Enfrentando gente dizendo não é assim, é aqui. Foi assim que tudo começou. Então preste atenção, meu irmão. Vai ter divergência hoje, o que é que você acha? Sim ou não? Vai ter gente ensinando uma coisa e outros ensinando outra? Sim. Deus desistiu dessa ideia de igreja? Não. Embora uns dissessem de um jeito, outros de outro, aquele povo de Jerusalém se posicionou a respeito do que cria. Na divergência, é necessário se posicionar. Eles se posicionaram. E eles declararam o que criam. No verso 6 diz, os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Eles não disseram, encerra esse negócio de igreja, não, um pensa de um jeito, outro de outro, um quer de uma forma, outro de outra. Não. Eles se reuniram e disseram, vamos decidir. Depois de uma longa discussão, eles discutiram. Um deve ter dito uma coisa, outro disse outra, outro disse... Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou, se dirigiu a eles e disse, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar para os gentios, assim que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano, confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, porque purificou o coração deles por meio da fé. Sabe a que Paulo está se referindo? Já preguei aqui. Quem lembra? Paulo foi levado pelo Espírito lá na casa do centurião, tudo romano. Tudo o povo gentil, não tinha ninguém do povo de Deus. Paulo está lá, começa a falar de Jesus. Quando está no meio falando de Jesus, os caras... O que é isso, rapaz? Está tudo cheio do Espírito Santo. Como assim? Gentil, cheio do Espírito Santo? Não, tem que ser judeu, tem que ser seguidor da lei. Aí Pedro fica observando aquilo e diz, rapaz, mas esse povo não é seguidor da lei, mas recebeu o Espírito Santo. Se Deus escolheu eles, quem somos nós para negar? Mas às vezes a gente vem para o meio desse povo humano demais. Tem uns que ainda estão capengando, trupicando, tem outros que nem sequer entregaram a vida para Jesus e a gente dá uma subida no patamar e diz, esse aí, não tem salvação. Quando a gente deveria dizer, mas se Deus está fazendo, quem sou eu para dizer que não? É fácil.
Verso 10, então, porque agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nossos antepassados aguentavam. Verso 11, cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma. Como é que a gente é salvo, minha gente? Olha lá, ó. Pela graça do Senhor Jesus. É pela graça, só pela graça. E se não for a graça, a gente se acaba. É graça. Mas você está aqui porque Deus está dizendo: eu tenho graça para liberar para a sua vida. Miserável como está, ainda assim eu tenho graça para liberar. É por meio do meu Filho Jesus Cristo. Você ainda não chegou lá, saiba, a minha graça te conduz a chegar por meio do meu Filho Jesus Cristo. É em Jesus, é com Jesus, é por Jesus, não larga dele. E se ainda não se entregou, se entrega. Ele transforma a tua história. Oh, Jesus, todos ouviram em silêncio, quando Barnabé e Paulo relatavam os sinais e maravilhas que Deus tinha feito. Verso 13, quando terminaram de falar, Tiago se levantou. Sabe quem é esse Tiago? Ele era o irmão de Jesus, que um dia foi lá com os outros irmãos para prender Jesus quando Jesus estava falando, dizendo que ele estava louco. Agora Tiago está transformado. Porque esse é o nosso Jesus que transforma os desentendidos em entendedores. Os que discerniram errado em quem discernirá corretamente. Pecador em salvo, resgatado e restaurado e transformado. Oh, Jesus! Tiago se levantou. Tiago agora é um apóstolo. Lá em Gálatas, Paulo chama ele de apóstolo. Estive com os apóstolos em Jerusalém. E agora Tiago é o líder do concílio de Jerusalém. Imagina a apostolada todinha. Quem tem a voz? Tiago. Esse cara se levanta e Tiago diz: Pedro lhes falou. Pedro deu testemunho. A gente precisa testemunhar. Pedro falou como Deus visitou os gentios, mas no verso 15, isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas. Tiago ouviu o testemunho de Pedro e Tiago analisou com as Escrituras. E ele diz: está tudo em acordo. Nós vamos testemunhar do agir de Deus nas nossas vidas, sim ou não? Nós vamos testemunhar do derramar do Espírito no nosso meio, sim ou não? Basta ouvir o testemunho do que o Espírito está fazendo. Basta ouvir o testemunho de alguém que diz que o Espírito está fazendo. Precisa passar pelo crivo das Escrituras. Mas não tem lá tudo escrito. A gente sabe, a gente não quer que tenha não. Mas há princípios das Escrituras que não podem ser ignorados nem negligenciados. Alguém trouxe Bíblia? Levante sua Bíblia bem alta. Alguém trouxe o celular com a Bíblia? Levante seu celular com o seu aplicativo. E quem trouxe a Bíblia, fique com ela. Fique mesmo. Tem preguiça não. Diante de divergências, diante de tantos tipos de igrejas, de tantos ensinos, de tantas direções, nós precisamos conhecer o que está escrito. Para tomar decisões e para as nossas ações. Por que que você vê uma pastora fazendo a campanha dos 20 dias, pague R$5, receba a bênção de 1.000, e a igreja está lotada? E as pessoas estão compartilhando. Pague 5, leve 1.000. Toma água abençoada e ganha casa nova. Leva a peça de roupa, bota R$10 lá e você vai trocar seu guarda-roupa inteiro. Por que tantas pessoas sendo dirigidas por palavras e ensinos equivocados? Porque as pessoas não estão conhecendo as Escrituras. Nós não podemos ser rasos nas Escrituras. Nós temos uma escola bíblica acontecendo. Você já fez escola bíblica? Você precisa dela, meu irmão, minha irmã. Não é sobre cultos ao domingo. O culto ao domingo vai te liberar uma palavra, mas você precisa ser conhecedor dela.
Nós temos a turma de discipulado acontecendo. Você já fez? Você precisa. Você acorda pela manhã, você abre a sua Bíblia. Você vai dormir, você abriu a sua Bíblia. Ou o dia terminou e você não sabe do que se trata. Você é daqueles que pode ouvir uma pregação na internet e dizer: eu ouvi, mas deixa eu ver se bate com o que está escrito. O que está escrito? O chamado apostólico é um chamado que passa pela averiguação dos testemunhos e experiência a partir dos princípios ensinados no que está escrito nas Escrituras. O Senhor disse certa vez: errais não conhecendo as Escrituras. Nós temos que conhecer as Escrituras. Eu não tenho tempo, meu irmão, me perdoe. Hoje tem tantas formas. Você tem aplicativo chamado app da Bíblia. Você abre lá, tem todo tipo de devocional e de estudo nas mais diferentes assuntos e temáticas. Você acha para todo jeito. Nós somos indesculpáveis com a tecnologia que temos se não conhecermos as Escrituras. E vocês estão em um centro apostólico que ensina as Escrituras. Amém? Vamos aprender as Escrituras? O texto prossegue. Eles chegaram a um consenso. E ele diz que resolveram enviar os representantes deles. E no verso 26, fala que eles têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus. No verso 28 diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Naquela divergência, eles estão dizendo que eles entenderam a direção do Espírito Santo. Sim ou não? Pareceu bem ao Espírito Santo. Nós precisamos acessar a revelação do Espírito. Mas ele também diz: pareceu bem a nós. Ele fala de bom senso. Ele fala de refletir. Ele fala de julgar o que está acontecendo. Ele fala de avaliar nas Escrituras. Ele fala de ponderar para tomar decisões. Diga: precisa parecer bem. Diga: precisa parecer bem ao Espírito Santo, mas também a mim. Você precisa refletir para tomar decisões. E precisa julgar acontecimentos pelas Escrituras, ouvindo o Espírito Santo. Espírito, palavra, bom senso, inteligência, sabedoria. É multidimensional. Segue, verso 32. Eles enviaram a galera. Então Judas e Silas, ambos profetas. Veja, a igreja nasce com o exercício de apóstolos, de mestres e de profetas. Quem ungiu Paulo? Profetas e mestres. Quem está reunido em Jerusalém? Apóstolos. E agora quem saiu enviado? Profetas. Está aqui, gente. Isso aqui nunca deixou de existir. Por isso nós somos uma igreja que crê, levanta e capacita profetas, apóstolos, mestres, pastores e evangelistas. E diz que Judas e Silas, profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Sabe aquele humano demais que Deus quer usar? Esse humano do seu lado, ele carrega ambiguidades. Tem hora que ele é volúvel, infelizmente. Tem pessoas que eu amo, que uma hora está bem, outra hora está ruim, uma hora crê, outra hora não crê. E eu mesmo muitas vezes estou assim. Instabilidade. Quero, mas não faço. Não faço, mas não faço, mas não queria. É esse humano aí do seu lado, não tem nenhum que não seja. Mas sabe o que esses profetas fizeram? Encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Do seu lado, tem irmãos que precisam encontrar profetas que serão encorajadores. Eu pergunto, você é um encorajador?
Quantos encorajadores temos aqui? E quando a gente começar a ganhar um monte de gente para Jesus, que vem cheio de carrapicho lá do mundo, lutando ainda com o pecado, lutando ainda com... E você quer dizer... Nessa hora você vai lembrar Judas e Silas. Eles foram enviados lá de Jerusalém, porque tinha muita discordância. Eles foram enviados como representantes do concílio. E sabe como eles foram? Encorajando com a palavra. Diga, Senhor, me faz um encorajador. Amém? Eles foram encorajar. Permaneceram algum tempo, depois os irmãos enviaram. No verso 36, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar para visitar as cidades, ver como os irmãos estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. Olha isso, gente, estou falando de 2 apóstolos, Paulo e Barnabé, viu? Barnabé disse, bora levar João Marcos? Paulo disse, João Marcos não. Não. Quando a gente estava na Panfilha, deixou a gente no meio da missão. João Marcos não. Aí diz assim, ó, o desentendimento entre eles foi tão grave que os 2 se separaram. Oh, meu Deus, espera aí, deixa eu entender isso. Paulo e Barnabé tinham sido ungidos por profetas e mestres. O mistério foi grande. Os caras estavam jejuando e orando. A glória veio. Ungiram Paulo e Barnabé. Saíram cheios do Espírito em missão. Mas os cheios do Espírito nunca deixaram de ser humanos. E Deus sabia e usou eles mesmo assim. Chegou numa hora que tem uma briga, uma discórdia. E Paulo diz, pois não vai não. E Barnabé diz, mas vai. Ele diz, não vai, mas vai. Então separa. Um para um lado, outro para o outro. Meu Deus. Eita, Jesus. Lidar com humanos é difícil, minha gente. Sim ou não? É desafiador. Sim ou não? É desencorajador. Sim ou não? Me pergunte aqui, ou melhor, eu lhe pergunto na sua família. Lá nas reuniões familiares. Quando você está ali com pessoas diferentes, já teve hora que você disse assim, para que eu nasci nessa família? Já teve hora que você disse assim, ah, meu Deus, chegou, bota a vassoura atrás da porta. Faça isso não, meu irmão, isso é mandinga. Já teve reunião de família que estava todo mundo assim. Mas por dentro era anfitético das costas ocas, porque que veio, não podia ter não vindo. Ou é só na minha família? Hein? Já teve pendenga em família? Já teve vontade de quebrar o pau? Uma discussão mais acalorada? Já teve um momento de dizer, aparta, nunca mais quero ver, sim ou não? Sabe quando é que isso acontece? Quando se juntam humanos. Agora tu imagina na igreja. Na família do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo ensino, às vezes um quer engolir o fígado do outro. E tem hora que você não quer nem ver. Agora tu imagina que na igreja não teve o mesmo pai. Não teve a mesma mãe, não teve o mesmo ensinamento, cada um com história de vida diferente, com padrão de comportamento diferente, com padrão de pensamento diferente, com níveis educacionais diferentes, com padrões culturais diferentes, com pressupostos teológicos diferentes, com expectativas diferentes. Bota todo mundo e diz, eu vou servir a Jesus, eu vou. Tcharalatimo, que lindinho, sararé. Hashtag só que não. Como é? Sem qualquer falsidade. Às vezes está assim, ah, meu Deus, mandou pegar na mão desse, não.
mandando cantar essa música, não! Aí o ministro ainda disse, olha pro seu irmão, não, vivendo qualquer falsidade. Meu Jesus Cristo. Gente, pergunta, como é que esse ajuntamento poderia dar certo? Olha para a figura do teu lado. Olha para do outro lado. Olha para frente e para trás. Como esse ajuntamento poderia dar certo? Meu irmão, naturalmente não ia dar. Mas é por causa de Jesus. É mistério, é milagre. Mas foi assim que ele decidiu revelar a glória dele. Por meio de humanos como nós. Meu Deus! Ontem eu estava vendo uma irmã, eu cheguei por trás dela e eu disse assim, fique firme, não desista não. Porque agora ela está numa posição que vai lidar com os humanos. Humanos muitas vezes grosseiros e mal educados. Que ela vai lá no grupo de WhatsApp e coloca uma palavra e diz, e aí gente, estava lendo isso aqui, olha isso aqui. Tão edificante para nós, e aí? Nenhum volta lá para dizer, que bom, minha irmã. Nenhum bota nem um joinha. E ela fica lá, no vácuo. Olha o vácuo. A irmã se dedicando, mandando mensagem. Vamos sair, gente. Vamos fazer isso aqui, galera. Olha, a gente vai não sei o quê. Aí ela termina de botar e fica guardando, né? Vamos pelo menos dizer assim, sim ou não. Aí o que é que ela ouve? E eu estava assim pensando nela, dizendo, meu Deus, agora ela está lidando com os humanos. Eu digo, Senhor, ajuda a tua filha a não desistir. Porque é difícil lidar com os humanos. Porque tem um humano que é mal educado. E não aprendeu que é boa educação, diz para você pelo menos responder no WhatsApp. Isso é boa educação. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, é só ser educado. Dizer sim, não e um joinha. Então, vai lidar com algumas pessoas que faltam um pouco de educação. Vai lidar com outras que falta mesmo se importar. Vai lidar com gente indiferente. Vai lidar com gente que é rebelde. Vai lidar com gente que vai dar as costas para você, mesmo você tentando ajudar. Vai lidar com gente que vai falar mal de você, você se sacrificando por ele. Vai lidar com gente que vai receber de você, depois vai embora e nem diz a você que foi. Eu já tive situação aqui de receber pessoas que estavam numa situação dificílima. Eu mobilizei pessoas, eu pedi pastor para atender, e a clínica, e orou, e darará. Um dia eu acordo e está assim, saiu do grupo da comunidade, foi embora da comunidade, mas nem sequer me disse tchau. Mas eu mobilizei pessoas, eu chorei pela pessoa, eu orei, a pessoa chegou para suicidar, foi embora sem nem dizer tchau. E você vai lidar com esses humanos. A grande questão é, deixa então de fazer isso, fecha esse ajuntamento de humano, que ajuntamento de humano vai feder. Não, eu estou crendo que ajuntamento de humanos que carregam o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, de alguma forma tem a caatinga, mas o bom perfume de Cristo consegue ser maior do que a caatinga dos humanos e acaba tomando o ambiente com a glória dele que se manifesta. Então eu vou crer nesse negócio. E eu vou continuar insistindo. Mesmo que os humanos não sejam tão educados quanto deveriam. E eu vou continuar insistindo a amar, mesmo que venha um coice de resposta. E eu vou continuar insistindo a acreditar, mesmo que nem ele acredite. Porque nesse negócio, nesse ajuntamento, o Senhor foi quem escolheu chamar esses tais humanos para revelar quem Ele é. Oh Deus, o Senhor tem um mistério que eu não entendo. Mas minha gente, é na comunidade dos humanos, discípulos de Jesus, que nós encontramos apoio. Alguém já encontrou apoio na comunidade?
Alguém aqui já encontrou amizade? Ontem lá em casa, passaram a tarde alguns jovens, eles riram, conversaram, jogando bola. E eu fiquei olhando, dizendo, meu Deus, eles estão podendo desfrutar amizade, vida. Comunidade faz isso, essa comunidade dos humanos. Apoio, amizade, consolo. Alguém já foi consolado por outro humano? Que naquela hora o Espírito Santo usou? Alguém já foi encorajado quando estava desanimado por um humano? Tem uma mulher aqui que eu soube, nunca imaginei. Eu soube ela dizer assim, não, quando eu estou aperreada, atarantada, sabe o que eu faço? Eu vou na casa de Penha tomar um cafezinho. Aí eu ouvi isso, eu estava passando e eu ouvi. Eu digo, meu Deus, olha que coisa linda esse negócio de ser parte de uma comunidade. Dá trabalho, tem hora que é umas crecas, tem hora que tu quer bater a cabeça na parede. Mas tem hora que tu vai na casa de Penha tomar um cafezinho. E aí tem um alívio para o dia. Esse negócio de comunidade. Nesse negócio de comunidade você encontra suporte. Você encontra cura. Você encontra salvação. Você encontra libertação. Você encontra ensino que edifica. Você encontra graça. Você recebe amor. Aí eu olho o LC que se acidentou. Para mim, LC é um exemplo da pessoa que foi das mais cuidadas e amadas da Zoe. Não é verdade, LC? Ele mesmo está testemunhando que é verdade. LC sofreu um acidente. Ficou paralisado, mas ele é um empreendedor, ele é empresário, ele não podia parar. Aí, Romero pegou o carro, foi pegar uma cadeira do papai para levar na casa de LC. O outro foi lá tomar cafezinho com LC. Aí o outro foi levar almoço e jantar. O outro foi não sei o quê. O outro comprou celular. O outro fez oferta. O outro fez... Não foi? E você diz, meu Deus, na comunidade dos humanos, que tem hora que até ferem, estão sendo apoio, amizade, graça e amor. E a família de LC está... não sei quantos mil quilômetros daqui. Mas ali ele foi amado por uma família que o abraçou. É nessa comunidade dos humanos que um casal que está sem esperança para se separar recebe uma palavra e o casamento é restaurado. É nessa comunidade dos humanos que tem um jovem lutando contra o pecado, contra o vício, e ele encontra suporte e apoio para continuar a sua luta até vencer. É nessa comunidade de humanos que irmãos que antes estavam solitários agora se reúnem e oram e adoram e conversam dos seus problemas e saem e dividem sua vida. É nessa comunidade dos humanos. Então eu quero dizer para você uma palavra e eu estou encerrando. Não abandone a comunidade de fé por causa dos humanos. Humanos muitas vezes vencidos por suas dificuldades e limitações. Faça como Pedro fez. Ele aceitou a graça, a misericórdia, o amor. E ele viu como Jesus é perito em transformar pecadores em heróis. Humanos demais em reveladores da glória dele. Mas é preciso permanecer nessa comunidade dos humanos que erram. Permaneça, meu irmão, e não abandone a comunidade da fé, mas permaneça sabendo que você não merecia nem um pouco, mas a graça lhe alcançou. Então seja agente de graça também com aquele que não está merecendo. Para a irmã que está lá tentando e ninguém nem sequer responde, a minha palavra é, continue insistindo com a graça sobre os que não merecem. Porque um dia essa graça produzirá frutos. Ela alcançará corações que acabam se quebrantando da sua dureza e entendendo o valor de fazer parte de uma comunidade. Sabe como é que termina a história de Paulo? O final da vida dele. Na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, verso 9. Paulo está se despedindo já da vida. É a última carta escrita dele, ele está falando com Timóteo, ele diz assim, por favor, Timóteo, venha assim que puder. No verso 10 ele diz, Demas me abandonou, pois ama mais as coisas dessa vida. A gente vai lidar nessa comunidade com gente que uma hora vai amar mais as coisas da vida.
Aí você se esforça para treiná-la para algo, ela não vem porque ama mais as coisas da vida. Você chama ela para servir como Deus mandou você servir, e ele não vai porque ama mais as coisas da vida. Ok, teve Demas na vida de Paulo. Diz que Demas me abandonou porque ama mais as coisas da vida, foi para Tessalônica, Crescente foi embora para Galácia, Tito foi para Dalmácia, apenas Lucas está comigo. Mas olha como termina o verso 11. Paulo diz, traga Marcos com você, porque ele me será útil no ministério. Sabe quem é Marcos? O da briga com Barnabé. Aquele Marcos não! Marcos abandonou a gente da Prof, não quero mais ver nem pelas costas. Agora Paulo está no fim, abandonado por todos, só tem Lucas. Ele diz, Timóteo, vem, traz Marcos, aquele. Aconteceu algo no meio do caminho. Marcos deve ter se arrependido. E Marcos estava lá, firme e forte, fiel. E Paulo está dizendo, traga porque eu preciso dele. Meu Deus, irmãos. Como a gente joga fora rápido as pessoas, não é? E eu estou pregando para mim mesma. Como diante de certos comportamentos, você diz assim, homem, vai embora. Quantas vezes eu não orei e disse, Senhor, leva. Mas eu acredito que naquela hora Deus está dizendo, minha filha, do jeito que eu estou tendo graça com você até hoje, estou te aguentando aí. Aguenta também e seja gracioso. Não estão prontos não. Nem sequer responde a tua mensagem. Aguenta, seja gracioso. Não faça porque estão fazendo o que é certo. Faça porque você recebeu da minha graça e está sendo um instrumento agraciador. Faça porque é por meio de humanos que conhecerão a minha glória. É mistério, mas é mistério de papai. Então a nós cabe nos rendermos e deixarmos Ele fazer como Ele quer. Eu termino com Hebreus 10, 23, que diz, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros. Diga, eu serei um motivador dos outros. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, porque o dia está próximo. Você sabe que eu preciso de encorajamento, né? Mas essa pessoa do seu lado também precisa. Essa pessoa do seu lado precisa. E tem pessoas que precisam de encorajamento porque a situação está difícil, financeira. Tem pessoas que precisam de encorajamento porque estão tão solitárias. Tem pessoas que precisam de encorajamento porque não estão conseguindo vencer pecados. Tem pessoas que precisam de encorajamento porque não sabem o que fazer. Tem pessoas que precisam de encorajamento porque estão desanimadas, desencorajadas. Tem pessoas que nem sabem que precisam de encorajamento. Tem pessoas que nem sequer se entregaram a Jesus, vivem batendo cabeça. Mas sabe qual é a ideia de Jesus? Ele não vai mandar os anjos para encorajarem uns aos outros. Com quem ele vai contar? Com Damião. Com Geraldo. Com Felipe e Caterine. Com quem ele vai contar é com Andréia. É com LC. É com você, Nice. Com quem ele vai contar é com você, Aline. Com quem ele vai contar? Com os humanos demais que ele chamou para que o poder dele se manifestasse na sua fraqueza. E a ele fosse dada toda a glória. Não vamos desistir, amém?
Não vamos chutar o pau da barraca, amém? Não vamos dar as costas àquele fraco, amém? Não vamos desistir, amém? Deus não desistiu de nós.